Pessoas de todo o mundo utilizam ruas, estradas e rodovias todos os dias, geralmente para ir trabalhar, voltar para casa, e até mesmo a caminho de uma viagem ou passeio. Só que infelizmente acidentes acontecem, acabando com famílias inteiras, levando nossa vida embora após essa fatalidade. No entanto, em certos momentos em que isso ocorre, são registrados fotos e vídeos sobre o acidente, onde em alguns casos, podemos ver supostas aparições de fantasmas, no local e momento exato onde a pessoa veio a perder sua vida. Como nessa gravação feita na Espanha, onde houve o capotamento de um carro por uma estrada, que levou a vida de uma pessoa, e que acabou deixando outras duas com alguns ferimentos. No vídeo parece que nada de estranho está acontecendo, e somente vemos o resgate tentando salvar as pessoas, e também tirando o carro acidentado do caminho. Porém, quando o veículo estava sendo removido da estrada, podemos ver uma silhueta fantasmagórica, passando rapidamente ao lado dele. Nesse outro caso, um caminhoneiro estava passando por uma rua de uma cidade americana, quando notou que um acidente havia ocorrido na estrada ao lado, e curioso, ele rapidamente decidiu tirar uma foto. Esse acidente envolveu um motociclista, e na foto, podemos ver uma multidão de pessoas, e também duas ambulâncias que estavam tentando resgatá-lo, só que infelizmente a vítima não resistiu e veio a falecer. Mas se olharmos a foto com mais atenção, podemos ver uma figura bem estranha, flutuando acima de todos que estavam no local, e que provavelmente, era o espírito da pessoa envolvida no acidente. Agora um caso que ocorreu na Tailândia, onde um grupo de amigos estavam passando de carro por uma estrada, quando viram que um acidente havia ocorrido. Eles então decidiram ir até lá para ajudar as pessoas, e em meio a isso um deles quis tirar algumas fotos, e em uma delas, um garoto assustador pode ser visto, olhando para ele com um olhar cheio de raiva. Seus amigos disseram não ter visto nenhuma criança no local do acidente, e cá entre nós, o que uma criança estaria fazendo perambulando entre escombros e vítimas de uma fatalidade como essa? Só que nem sempre esses registros se tratam de algo assustador. Como a seguinte foto que vocês vão ver agora, que se trata de uma imagem muito famosa entre entusiastas do paranormal, que foi tirada há muitos anos atrás por uma integrante do Corpo de Bombeiros, no local de um acidente de carro no estado de Nova York. A motorista do veículo estava dirigindo tranquilamente, quando avistou um cachorro na rua e tentou desviar para não atingir, causando esse acidente aparentemente terrível. No entanto, a motorista foi levada ao hospital, e horas depois saiu de lá somente com uma lesão em seu braço. Só que em uma das fotos tiradas naquela noite, uma figura brilhante pode ser vista próxima ao carro da mulher acidentada. Uma figura brilhante que tanto a mulher que sofreu o acidente, quanto a bombeira que tirou a foto, acreditam se tratar de um anjo da guarda, que estava lá naquela noite para proteger a vítima de ferimentos possivelmente fatais. Agora a gravação mais arrepiante de todas, que foi feita por uma câmera de segurança de um cruzamento, onde um acidente trágico aconteceu envolvendo uma moto. Nesse momento o motociclista atinge em alta velocidade o carro, arremessando o piloto e acompanhante para longe de forma violenta, os fazendo bater no poste do outro lado da rua. Uma das pessoas sofreu graves ferimentos, enquanto a outra, que está caída no chão, não resistiu e veio a falecer.
Só que o que deixa a gravação ainda mais assustadora é que enquanto o corpo estava no chão já sem vida, sua alma pode ser vista se materializando ao lado dele, permanecendo lá por vários segundos, até desaparecer completamente. Agora me diga uma coisa. Essas gravações que mostrei para vocês, conseguiram o convencer de que o sobrenatural existe de verdade? Ou por acaso eu preciso de mais provas para convencê-lo disso? Uma jovem estava de babá na casa de um familiar, cuidando de um pequeno garotinho que já havia ido para a cama, quando ela se deparou com bonecas bem estranhas, que provavelmente estavam sendo colecionadas por um de seus parentes que vivem na casa. Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Oh my god. And look. Ugh. Ela então foi para outra parte da casa, e lá ela encontrou mais uma dessas bonecas estranhas. Another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Impressionada, e ao mesmo tempo espantada, a jovem começou a brincar com o que viu, mas parece que isso não foi uma boa ideia, já que do nada, isso acontece. Guys, guess who I am? A figura estranha de uma criança pode ser vista atravessando o final do corredor. Sem notar o que tinha acontecido, a jovem continua rindo da situação, só que logo após isso, coisas bem estranhas começaram a acontecer pela casa. Okay, wait for it, because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Okay, I think I'm just gonna get him and go because this is really freaking me out. Max, can you come down, please? Max! 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 Será que essas bonecas bizarras estão de alguma forma sendo assombradas por fantasmas? Ou será que isso se trata de algo completamente diferente? Max! Max!
Em 5 de novembro de 2021, houve a queda de uma pequena aeronave na zona rural de uma cidade de Minas Gerais, e horas depois foi divulgado que dentro desta aeronave estava a cantora e compositora Marília Mendonça, que estava a caminho de uma apresentação, e que infelizmente perdeu a vida devido ao trágico acidente, junto com mais 5 pessoas que estavam a bordo do avião. Essa triste notícia abalou todo o país, sendo que ela tinha apenas 26 anos de idade, era muito talentosa, querida, divertida, e que parecia ter um longo caminho pela frente. Há cerca de uma semana após o ocorrido, uma emissora de televisão decidiu fazer uma matéria em homenagem à cantora, onde uma repórter foi até a casa onde Marília vivia com a família, para entrevistar a mãe e irmão sobre como eles estavam se sentindo, e também sobre como eles estavam lidando com a situação. No entanto, em certo momento da entrevista, a mãe em luto caminhou até outra parte da casa, e nesse instante, podemos ver uma mulher muito parecida com a cantora falecida, que aparece rapidamente em frente à câmera, pouco antes de andar lentamente para trás, sumindo de vista completamente. Pessoas que assistiram ao vídeo dizem que isso seria apenas uma pessoa que faz parte da produção do programa, saindo da visão da câmera por simplesmente não querer aparecer na gravação. Só que muitas outras pessoas acreditam em algo bem diferente, dizendo que aquela mulher que vimos poderia ser realmente o espírito de Marília, que visitou sua família nesse momento de enorme tristeza. Mas e você, no que acredita? Uma equipe de jornalismo foi até uma antiga base aérea americana, que hoje em dia se transformou em um enorme museu histórico, e que dizem ser um lugar incrivelmente assombrado. Visitantes e funcionários dizem que sons estranhos podem ser ouvidos no prédio, objetos se movem sem ninguém tê-los tocado, e alguns até mesmo afirmam já terem visto figuras estranhas perambulando pela propriedade tarde da noite. A equipe entrevista algumas pessoas que já passaram por coisas estranhas no museu, e após isso decidem se aventurar passando a noite pelo local. Só que isso parece ter sido uma péssima ideia, pois enquanto estavam por lá, eles acabaram registrando algo assustador. There it is right here. And it's coming right towards the screen. He says this video shows an orb, or light of a spirit, circling a ball. And in this night vision video shot by fellow airman Matthew Below, this appears to be a big empty room. But slow it down, and some believe there are 2 human shapes in the background. Duas figuras bem estranhas podem ser vistas passando rapidamente em meio à escuridão. Duas figuras que parecem com pessoas, e que provavelmente assombram o prédio após terem perdido sua vida próximo ao local, talvez dentro dele, ou até mesmo em alguma das aeronaves que estão expostas em seu interior. Um investigador paranormal da Austrália transmite suas investigações ao vivo nas redes sociais, para que assim seus seguidores possam interagir com ele, e também para que eles possam experimentar as atividades paranormais em tempo real, no momento exato em que elas estiverem acontecendo. E no vídeo que vamos dar uma olhada, ele foi sozinho até uma velha fazenda abandonada, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado, e logo após um tempo, barulhos estranhos puderam ser ouvidos.
Só que mesmo espantado com barulhos à sua volta, o investigador decide continuar investigando o local, permanecendo lá por mais de 1 hora, e quando estava prestes a ir embora, ele acabou registrando algo assustador. Enquanto andava pela casa vazia, uma figura sombria e apavorante passa atrás dele, desaparecendo de vista sem sequer ter sido notada pelo investigador. Seria isso uma verdadeira aparição do que tem assombrado essa velha fazenda? Ou você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Na década de 70, em uma pequena cidade dos Estados Unidos, a família DeFeo vivia tranquilamente em sua casa. Só que na madrugada do dia 13 de novembro de 1974, toda a família foi assassinada a tiros enquanto estavam dormindo, com somente o filho mais velho sobrevivendo ao acontecido. Logo após isso, o jovem se tornou o principal suspeito do assassinato de sua família, e após muita pressão da polícia, ele acabou assumindo o crime. Em seu julgamento, foi alegado que ele sofria de sérios problemas mentais, e que só fez isso por ter obedecido vozes que ele escutava em sua cabeça. Porém, mesmo assim, ele foi condenado à prisão, pegando cerca de 150 anos em sua pena. No entanto, haviam coisas bem estranhas relacionadas ao caso, como as vítimas que foram encontradas em suas camas sem nenhuma reação aparente, como se mesmo após o primeiro disparo da arma usada no crime, ninguém tivesse ouvido os barulhos feitos pelos tiros. Com o passar dos anos, o assassino começou a falar mais sobre o caso, dizendo que sua irmã também estava envolvida no crime, e que seu pai era um homem abusivo e violento, motivando o que eles haviam feito naquela noite. Ou seja, de acordo com a investigação, não haviam assombrações obrigando o garoto a assassinar sua família. Só que há cerca de 1 ano após o ocorrido, a casa foi vendida para uma nova família, a família Lutz, que logo ao se mudarem para o local, coisas bem estranhas começaram a acontecer pela residência. O pai da família dizia sempre acordar por volta das 3 horas da manhã com barulhos estranhos. Vozes diabólicas eram ouvidas por toda a casa, vultos sombrios perambulavam pelos quartos, e muitas outras atividades paranormais ocorriam por lá, fazendo a família se mudar da casa 28 dias após a mudança. Com o passar dos anos, pessoas começaram a falar que a família estava mentindo, na intenção de lucrar com histórias assustadoras, em uma casa onde isso não existia. Porém, isso nunca foi comprovado, e a casa de Amityville é conhecida como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Inclusive, após todas as alegações sobre a casa não ser realmente assombrada, o casal Warren foi até lá para checar a residência, e eles disseram que sim, lá ocorriam atividades paranormais verídicas, e que nada contado pela família foi inventado. Para deixar tudo ainda mais assustador, no dia em que os investigadores foram até a residência, eles tiraram fotos do interior da casa, e em uma delas, um garoto sinistro pode ser visto. Um garoto que não deveria ter aparecido, afinal lá dentro, não havia nenhuma criança durante a investigação. No ano de 2008, uma pessoa estava passeando próxima a uma catedral no Reino Unido, quando acabou registrando algo muito estranho. No vídeo, vemos a pessoa se aproximando da bela catedral da cidade, admirando a deslumbrante estrutura da construção.
Logo após isso a gravação corta para uma rua movimentada, ainda com os sinos da catedral tocando ao fundo. Porém, enquanto a pessoa caminhava pela rua, ela avistou algo bem estranho, na janela de um dos estabelecimentos da rua onde estava. O rosto medonho de uma criança pode ser visto olhando pela janela da loja, que some de vista completamente logo em seguida. A criança possui uma aparência triste e fantasmagórica, quase como se estivesse usando uma máscara assustadora. Mas será que isso poderia ser realmente uma aparição de um fantasma, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Em agosto de 2010, um grupo de jovens decidiu se aventurar por uma densa floresta durante a noite, para ver o que poderiam encontrar em seu interior. Eles então começam a caminhar pelo local, tirando diversas fotos de sua aventura, sem conseguir registrar absolutamente nada de estranho, pelo menos era isso que eles pensavam, já que após voltarem para casa, eles foram checar as fotos tiradas naquela noite, e em uma delas, eles viram algo extremamente perturbador. Uma figura medonha pode ser vista se escondendo atrás de uma árvore, observando os jovens em meio à escuridão. Seria isso algum tipo de criatura bizarra que vive na mata, ou isso não passou de uma brincadeira assustadora? Um rapaz diz que coisas bem estranhas vêm acontecendo em sua casa. Ele diz que objetos têm se movido por conta própria, barulhos estranhos podem ser ouvidos pela casa, e também que ele tem tido uma sensação muito estranha, como se algo, ou alguém, estivesse observando. Intrigado com o que estava acontecendo, ele decidiu instalar diversas câmeras de segurança espalhadas pela casa, para ver se assim conseguiria registrar algum tipo de manifestação paranormal diante das câmeras, e bem, foi exatamente isso que ele conseguiu. Após isso, o que antes eram apenas objetos de barulhos estranhos, começaram a se tornar aparições de vultos vagando pela casa. Será que essa casa está sendo realmente assombrada, ou tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Há muitos anos atrás, um garoto estava tranquilamente em sua casa, quando notou que algo muito estranho estava vagando pela floresta em frente à sua residência, e rapidamente ele pegou seu celular e tirou uma foto do que estava vendo.
Dias depois, ele e um amigo viram a tal figura novamente. Só que curiosos, eles decidiram ir até lá fora para dar uma olhada. Só que eles não esperavam que de repente, isso aconteceria. Last time I saw it was over there, so let's go check it out. You know what? What was that? Will! Will! Há algo, ou alguém, está à espreita pela mata. O jovem assustado grita pelo amigo, e corre para dentro de casa desesperado. Só que isso estava longe de acabar, pois em outro dia, o jovem estava com seu amigo mais uma vez do lado de fora, mas para o espanto deles, do nada, a figura misteriosa apareceu novamente. Bryson, she's getting away! Ah! Ah! Dude, do you see that? No, dude, what the heck is that? No, dude, you see that? Oh my god. Dude, Bryson, tell me you don't see that. No way. What is that? Ellie, come on, come on. Será que isso visto na floresta poderia ser algum tipo de criatura estranha e desconhecida? Ou isso não passa de alguém tentando assustá-los?